Saudações rubro-negras, nação. Estamos aqui no Fla Repercute React 1 para trazermos as repercussões da mídia esportiva de tudo que tem acontecido com o nosso Mengão. Uma linda vitória diante do São Paulo no sábado, mas acabou desencadeando aí esse problema entre o técnico Felipe Luiz e o Pedro. E nós vamos trazer hoje um corte, uma reação do programa da UAU, o Posse de Bola, onde participa Juca Kfouri, Arnaldo Ribeiro, José Trajano, Danilo Lavieri e como eles chamam lá, o âncora, o Tirone. E o nosso foco, na verdade, já está mais do que esgotado todo o problema que houve entre Felipe Luiz e Pedro. Nós não vamos entrar no mérito da questão de quem está certo, de quem está errado. Nós entendemos que é uma briga em família, é uma briga dentro do nosso clube que nós amamos muito e nós não gostaríamos de ver isso. Eu acho que ninguém ganha nisso, ou melhor, o Flamengo acaba perdendo. Mas nós estamos aqui para repercutir apenas nesse ponto, Pedro versus Gabigol, justiça ou dois pesos e duas medidas. Nós queremos ver o que eles vão falar aqui e logo teceremos um comentário sobre o que eles fizerem de afirmação. São feras, são homens sérios, que com uma vasta experiência na área esportiva, e nós queremos saber o que eles vão falar sobre o assunto, tá bom? E é importante que você deixe seu like, também aí acione o sininho e comente, Deixe seu comentário dizendo de onde você é, de que parte do país ou do mundo que está nos assistindo nesse momento. Vamos ver o corte aí do que eles têm para nós e logo voltamos, tá bom? Saudações, vamos acompanhar aí. Para todo mundo, o que exatamente o Felipe Luiz falou? Põe na tela. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Foi um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar um minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, que paga o salário. Sua opinião também é muito importante sobre o que você acha aí dessa fala do Felipe Luiz, se foi em bom tom, se exagerou. Participe, deixe também no seu comentário, tá bom? Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Luiz falando, eu até anotei aqui as expressões que ele utilizou, foram coisas como, Danilo, ridículo, lamentável, ele tem problemas com a diretoria, isso eu não sabia exatamente, falta de respeito, duas vezes ele falou sobre Mas ele falou de... mais do que isso. Você separou o que ele falou nesse trecho. Isso. Mas além desse trecho, ele falou como a coisa do deboche. Isso, deboche. Ele falou mais. No final da declaração que não tem aí, ele fala, nós temos um centroavante aqui que entrega 30 gols, mas ele precisa fazer quase como uma passadinha de pano final. Mas, Danilo, o que eu ia perguntar para você, porque estamos aqui num debate, não, será que exagerou, será que não exagerou?
A gente não passa a nossa vida falando que jogador é mimado, que tem que ter profissionalismo. Afinal, o Felipe fez o quê? Cobrou exatamente isso, me parece. Pois é, eu lembrei até de uma declaração do Rogério Ceni que usou a expressão lamentável para o Pedro também quando ele chutou garrafinha. Não vou me lembrar qual jogo, mas quando na época que eles trabalhavam juntos também. Então, a gente tem que colocar na balança aí que não é a primeira vez que o Pedro tem esse tipo de problema. Pelo contrário, vocês mesmos lembraram que o Dorival já tinha falado, do jeitão Dorival, mas já tinha falado. Agora o Felipe Luiz. Eu, particularmente, eu gostei muito da declaração do Felipe, da sinceridade dele na hora que vi a declaração. E falei, nossa, foi dentro, né? Como a gente diz a expressão aqui. Realmente ele falou tudo o que a gente não está acostumado a ouvir de um jeito duro, lamentável, ridículo, deboche, foram palavras fortes. E na hora eu gostei muito. E aí depois você fica refletindo, conversando com as pessoas, e eu conversei com alguns amigos e eles falaram exatamente, mais ou menos, exatamente não, mas uma parte do que disse o Arnaldo, né? Sobre até que ponto, qual foi o limite que ele atingiu ali. Primeiro, ele defendeu muito bem o clube, né? Isso é claro. Ele falou da instituição que é primeiro lugar, eu acho que ele representou muito bem a torcida. A minha primeira dúvida é como o grupo se relaciona com isso, né? Como o grupo compra uma bronca pública dessa? Porque o Pedro é um cara que já está no Flamengo há um bom tempo, tem uma certa liderança. Então, assim, ficam dois recados. A partir do momento que o Flamengo jogou do jeito que jogou contra o São Paulo, que o São Paulo não conseguiu respirar, a gente sabe que, pelo menos por enquanto, estavam comprando tudo que o Felipe Luiz falava. Eu acho que depois dessa entrevista isso não vai mudar. Então, a minha primeira resposta aí, eu acho que o grupo não vai ficar com tanto problema. O que eu acho que pode causar problema é para o segundo passo. Essa declaração do Felipe Luiz, ela traz problema para uma eventual tentativa do Pedro voltar. Eu acho que o Pedro ele pode se sentir ali afetado, ele não se sentir desrespeitado, talvez não queira voltar, talvez a intenção do Felipe de dar uma balançada no Pedro não tenha passado um pouco desse ponto. E no segundo momento, de como você acaba desvalorizando um jogador que o Flamengo queria vender, como o Mauro já tinha trazido aqui no UOL em outro momento. Então eu acho que para o grupo, para a instituição e para a torcida, o Felipe Luiz foi ótimo. Para o grupo, eu tenho dúvida, mas a minha primeira resposta, eu acho que o grupo aceitou bem também, embora a declaração tenha sido depois, mas os jogadores ali dentro já sabem desse burburinho, já viram o que aconteceu no treinamento. Certamente a declaração do Felipe não foi a primeira vez que eles viram algum entreveiro entre os dois, no dia a dia isso certamente já deve ter acontecido. E a minha grande questão é como vai ser para essa possível negociação de saída, porque eu, como um clube, sabendo de tudo isso, ofereceria menos do que se eu oferecesse em outro caso. Agora, o Flamengo vai tentar recuperar o Pedro, vai segurar no limite, vai pedir a multa, vai pedir lá no alto a saída do Pedro, ou o Pedro vai ficar encostado, ganhando um bom salário, porque o salário dele é muito bom, sem jogar. Então, eu acho que, para mim, a única questão que fica é para esse segundo passo, de como vai ser a saída do Pedro depois da declaração do Felipe Luiz. Grana não é um problema para o Flamengo, né? Ele pode segurar o Pedro lá. Mas fala, Trajano. O assunto é tão bom que a gente passou por cima da enquete, que daqui a pouco eu falo da enquete. Boa. Né? Não me manifestei. É verdade. Né? Eu queria lembrar que o Pedro é encruado. Eu acho que ninguém defendeu, como você falou, que elas defenderam o Pedro, que ficaram a favor. Como é que você falou? Coisa mais maternal. Não. Ficaram ao lado do Pedro. Ninguém fica ao lado do Pedro nessa situação. Pelo comportamento dele. Pode ficar ao lado do Pedro pelas declarações, fora, além do ponto, acima do ponto, sim, talvez um pouco exageradas, expondo publicamente uma situação, podia ter sido mais, né, mais branda a explicação porque ele está fora. Mas eu queria lembrar, e não estou lembrando o nome, que não é a primeira vez que o Pedro se envolve em confusão. Ele não toma um soco na cara. Do auxiliar do argentino lá. E naquela ocasião, me causou um estranhamento que não teve uma rebelião. Né? Falou assim, então agora o São Paulo vai embora porque o cara bateu no nosso amigo. Eu estou justificando e sendo a favor da agressão. Mas para dar um soco na cara de um jogador, deve ter tido um motivo forte. Não sei que exagerou, não tem que ser louvado por isso.
Mas veja você. Então eu vi isso. Foi um preparador físico. Isso causou, inclusive, a demissão da comissão técnica. Ele foi demitido. Esse cara foi demitido. Esse cara foi demitido. É só para lembrar. Não, e tem um outro exemplo para lembrar, para fazer um paralelo, né? Que é o exemplo do Luiz Henrique com o Mbappé. Né? Que também chamou a atenção dele publicamente, né? Ficou famosa a história. O seu ídolo não é o Michael Jordan joga pro time todo, não joga só para si. Você está jogando para você mesmo. Quer ser o melhor do mundo, joga pro time. E o fato é que, no que ele abriu mão das estrelas, né? Ele levou esse PSG, pelo menos a Champions, já que não levou. Mas só ao retomando Mundial. então a enquete, né? Retomando aí. Por favor, pode colocar na tela, como sempre. A enquete tá lá. Olha lá. Você sabe que a enquete, de certa forma, vejam a torcida brasileira, vejam vocês, de certa forma, ela até que... Ela está muito difícil de ser respondida. Ela tem algum valor. Essa enquete hoje tem algum valor que pega... Eu quase mudei, sabia? Apesar que eu acho que a mudei. retomada, o destaque foi o gol na última bola, né? No último momento. Sim. Mas... Eu acho que... Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Faz tempo que eu não acho... que eu não cumprimento a enquete. Eu acho que essa enquete, apesar de ter sofrido já uma cacetada logo de cara, né? Eu acho que ele não entendeu a enquete. Olha, a primeira rodada, você já coloca. Isso. Em relação à primeira rodada. Exatamente Né? isso. Então eu me abstenho, eu não vou votar em ninguém, como por exemplo eu me recuso a votar na enquete, para também não ficar de bem com a enquete, mas também não vou ficar de mal com a enquete, que eu acho até que ela foi bem pensada. Então vocês votem na enquete. Juca, você, por favor, dos likes. E só uma coisa, Danilo, adivinha em que nível de audiência chegamos já, rapidamente? Pelo que eu estou acompanhando aqui, já passamos do brutal, hein? Já passamos do brutal. Eu pediria, em homenagem à volta de Arnaldo Ribeiro, eu pediria 7.000 likes. Ótimo. E quero responder à enquete e dizer que quem voltou melhor, diante do fato de que o Flamengo jogou sozinho, não tinha adversário. Bragantino e Bahia ganharam no último minuto a duríssimas penas. Quem voltou melhor foi o Cruzeiro, que enfiou 4 no Grêmio. Será assunto aqui também. Mas, Arnaldo, você queria fazer mais uma questão ainda sobre essa questão Pedro. Diga. Eu quero defender o Pedro. Boa. A gente só lembra dos fatos ruins do Pedro nessa retrospectiva agora. Vamos ver um pouquinho do outro lado. Não, perfeito. Não, a gente. Antes de você falar, me desculpe, Arnaldo. Fernando, o programa hoje está quente, hein? Só um pouquinho. A gente não lembra só o lado ruim. A gente sempre exaltou o Pedro como um grande jogador, artilheiro, etc. Só para constar. Diga. Sim, o outro lado do Pedro, eu acho que o lado comportamental mesmo. A gente só está vendo o lado ruim do Pedro. Ele é um criador de casos contumados. Tá falhando o áudio. Ele foi agredido naquela ocasião, ele foi vítima. Outra coisa, ele foi impedido de jogar a Olimpíada pelo clube dele, vocês lembram? Foi. Né? Pelo Flamengo. Outra coisa, ele arrebentou o joelho num treinamento, certo? E ele voltou em tempo recorde para jogar futebol porque ele se dedicou ao tratamento. O Pedro não é um péssimo profissional, nunca foi. Nós estamos colocando ele como um vilão, como um cara que, como se fosse ido para a noite todo dia, que largasse a carreira. E o Pedro é um cara muito introvertido. Dá para perceber que ele sente situações mais do que outros, ele não tem uma personalidade. Então a gente está esquecendo esse lado. Talvez eu esteja sendo aqui maternal, né, Juca? Mas eu acho que a gente só está levando em consideração pontos negativos da trajetória do Pedro extracampo, e não são só negativos, não, pelo contrário. Então eu acho que ele foi ao jogo ontem com o filhinho dele lá no colo e tal, nós estamos colocando como um vilão do futebol brasileiro. Eu acho totalmente exagerado isso.
Não, mas quem está colocando como vilão não somos nós, não. Nós somos Felipe Luiz. É o Felipe Luiz. Nós estamos E a parte da torcida. usando as palavras do Felipe Luiz para falar do Pedro. Que a Só gente não uma sabe coisa, internamente. sim. Não é? Só uma coisa sobre esse debate, e esse ponto do Arnaldo vale destaque pelo seguinte: o Gabigol nunca foi tratado assim no Flamengo. Claro, o Gabigol é o Gabigol e tal. Ele ficou 2 anos sem jogar nada, ele se meteu naquela história do doping lá, que ele não quis fazer xixi, não sei o que e tal. Ele nunca foi tratado assim Não, pela você tem torcida do razão, mas Flamengo. pensa Se bem. escondeu embaixo da Ele mesa nunca no foi tratado cassino assim pela clandestino. torcida do Flamengo. O que eu Ele acho ficou lá estranho- até o fim. Você tem toda a razão. O Arnaldo tem razão também. Concordo. Mas o que eu acho estranho é a ênfase dada pelo Felipe Luiz. Sim. Foi uma ênfase muito grave, muito forte, não é? Tanto que ficou todo mundo chocado. Porque ele não disse uma frase apenas. Ele ficou repetindo e aumentando a intensidade Não há da um crítica. jogador do Flamengo que tenha aparecido para dar uma alisada. Isso que é surpreendente, que ele fica, você entendeu? Não, é isso, é sei lá o quê, inadmissível, eu estou segurando há muito tempo, papá. Então ficou todo mundo chocado com a maneira que o técnico falou no pós-jogo. E nós estamos analisando o que ele falou. E acho a gente não sabe internamente o que é tem esse exatamente. aspecto que o nosso âncora ressaltou. A gente passa a vida inteira pedindo transparência para os treinadores, pedindo que as coisas sejam ditas como... Não, né? profissional. E foi o que o Felipe fez. Mas será que não sei? Bom, eu acho que o Arnaldo colocou bem a questão, para ele te levantar. Porque uma questão como essa, o Danilo também tocou um pouco nisso, todos nós estamos tocando nisso. Uma questão como essa tem que ser discutida mesmo. Tem que ser discutida mesmo. Né? O que eu falei, nós estamos tentando analisar, comentar a partir das fortes declarações do Felipe Luiz. A gente não ouviu, o Pedro não se manifestou. Nenhum outro jogador se manifestou. A gente não sabe exatamente o que levou o Felipe Luiz a ter essa ênfase toda, essa transparência que você está falando. De repente, assim. Diga, Daniel. Eu acho que a declaração do Felipe Luiz talvez tenha colocado luz num assunto que a gente tinha pouco conhecimento. Porque quando você olha os outros técnicos, todos eles já tinham dado alguma declaração mais leve, mas alguma declaração nesse sentido em relação à vontade do Pedro. Para mim, eu também não tinha me acendido essa luz de que talvez o Pedro reagisse mal nos momentos em que ele é contestado, nos momentos em que ele toma alguma bronca do treinador, porque, de novo, o Rogério Ceni já tratou disso. O Dorival já tinha tratado disso. Agora, o Felipe Luiz de uma forma dura. Teve o caso do Sampaoli. No caso do Sampaoli, eu sou sempre, obviamente, contra a agressão, mas a partir do momento que o preparador físico dá o soco, alguma coisa aconteceu. Então, eu acho que o que essa declaração do Felipe Luiz fez foi dar luz a algo que a gente talvez não tivesse tanta clareza. Eu não estou dizendo que o Pedro é mau profissional, que ele vai para a balada, que ele faz isso o tempo inteiro. Pelo contrário, a recuperação dele da cirurgia, como bem disse o Arnaldo, é um bom exemplo de que ele tem sim vontade de voltar a jogar. O que eu acho é que ele lida mal, e que esse episódio mostrou, ele lida mal no momento em que ele é questionado, cobrado, ou no momento em que ele é substituído, quando foi lá com o caso da garrafinha que o Rogério Ceni disse. E aqui no Mundial ainda tem muito repórter do Rio, muita gente que cobre o Flamengo, e logo depois desse episódio estava conversando e todo mundo falou, não, o Pedro sempre tem esse burburinho de como ele lida quando ele é cobrado, sempre tem essa questão de como acontece quando ele fica na reserva, quando ele fica mais de um jogo na reserva, ele sempre faz um pouco de bico. Então, depois disso, eu acho que o Felipe Luiz jogou luz em algo que a gente não tivesse tanta clareza. Então até aqui, nação, triste tudo isso que aconteceu, né? Mas o intuito do nosso vídeo, em cima da opinião, reagindo em cima da opinião de cada um dessas feras aí do jornalismo esportivo, é o nosso foco como Flamengo. A gente tem que entender que a nossa visão para o nosso time tem que ser o melhor possível. Eles tocam aí fazendo essa comparação entre Pedro e Gabigol. Mas
na minha modesta opinião, não é pertinente. Por quê? Porque o episódio do Gabigol foi com a outra diretoria do Flamengo. Hoje, tem uma outra diretoria que a bandeira, vamos dizer assim, sem nenhum trocadilho com o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, mas a bandeira é o profissionalismo. Então, as exigências feitas, no caso do Pedro ou no caso de qualquer um jogador, é daqui para frente, é novo, né? E eles aí atribuíram, porque é o Flamengo. Então, nação, a gente tem que ter muito cuidado com como nós formamos a nossa opinião, entendeu? A gente tem que entender o nosso time como sendo a nossa família, né? Então a gente não vai passar pano, não vai botar panos quentes, mas a gente tem que entender que muitas das vezes até jornalistas renomados, eles não têm assim a verdadeira visão do que nos interessa para o nosso time. Não dá para comparar. Nós não sonhamos com profissionalismo, nós não queremos, nação, o profissionalismo. Então, quando o profissionalismo chega, a gente tem que entender, a gente tem que aceitar. Por exemplo, o ponto incoerente disso tudo foi que o nosso presidente sempre disse que teria um diretor de futebol para que ele cuidasse do futebol, e no caso, né, do Mickey Johnson, ele interviu e assumiu na Flamengo TV isso, que ele é o presidente. Realmente, o regime é presidencialista. Mas, na minha modesta opinião, o foco teria que ser outro. Vocês, o técnico e o diretor de futebol, concordam com a contratação? Ok. Agora, tem que dar certo, porque se der errado, eu vou cobrar de vocês. Então, nação, a gente tem que ter esse foco. Entender que muitas das vezes aquilo que é comentado, de repente não encaixa. Claro, a diretoria passada e a atual representam o Clube de Regatas do Flamengo, mas são, apesar de que havia profissionalismo na outra gestão também, mas são propostas diferentes, entendeu? Hoje o profissionalismo é o que eles querem implantar, tá bom? Saudações rubro-negras, deixe seu like aí, deixe seu comentário, tá? Um forte abraço para todos aí, saudações.